ver o povo mais feliz da terra? Diga assim comigo: Jesus é lindo. Mas diga assim comigo, com toda a fé no seu coração, diga assim: Ele é maravilhoso. E bom é ter os ouvidos atentos ao que Ele diz e os seus olhos atentos para os sinais. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 18, no verso 30 em diante. Eu quero compartilhar aqui uma palavra que não vai ficar nas quatro paredes, uma palavra revelada e construída dentro da sala de intercessão, uma palavra que eu sei que vem para ser um divisor de águas, não somente sobre o ministério Ágape, mas sobre a vida de todo aquele que tem um chamado de Deus, uma unção, todo aquele que foi marcado ministerialmente para servir ao Senhor. Amém? 1 Reis capítulo 18, verso 30, quem encontrou diga glória a Deus. Diz assim: então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em o nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novelho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Feche os teus olhos e peça para que o Espírito Santo de Deus hoje te faça transportar essa palavra para os seus dias de agora. Não ouça essa palavra como sendo a história de Elias. Não é a história de Elias, é a nossa história. Você é o Elias desse tempo, e existe algo que o Senhor quer que façamos, existe algo que o Senhor quer que movamos, e hoje eu quero te dar liberdade para que você ore ao Senhor, falando: Pai, me faz enxergar esta palavra na minha vida, nos meus dias, no meu ministério, na minha família. Me faz enxergar esta palavra, Senhor, ó Deus, dentro de todo o propósito que o Senhor tem comigo para este tempo. Que eu não seja, Senhor, omisso, que eu não seja confundido, que não haja engano, Senhor, ó Deus, no meu caminhar. Que não haja, Senhor, surdez espiritual nem cegueira. Que tudo que há em mim seja conectado ao teu Espírito, e que haja discernimento, Senhor, ó Deus, para cumprir a tua vontade. Eu consagro esta palavra, Pai, e clamo que assim como águas que não se podem segurar, assim seja esta palavra invadir o nosso interior, o nosso coração. Senhor, muda as nossas estruturas a partir da revelação desta palavra.
muda o nosso posicionamento, Senhor, muda a nossa maneira de comportar-se, muda, Senhor, a nossa maneira de sentir, muda, Senhor, ó Deus, os nossos pensamentos, porque Tu és Deus poderoso, Pai, e não há quem possa Te resistir. Tu és Deus poderoso e não há quem possa Te resistir. Por isso, Senhor, nós colocamos os nossos ouvidos, Senhor, ó Deus, à disposição para ouvir, e o nosso coração preparado para entender, para a glória e o louvor do santo nome de Jesus. Fala-nos, ó Deus, para a glória do Seu santo nome. Amém, Senhor. Glória a Deus. Você pode se assentar. Eu quero pedir para que você esteja muito atento a tudo que eu vou falar aqui, porque no final dessa palavra nós vamos fazer um ato profético acerca daquilo que o Senhor te deu através dessa igreja. Então é importante que você entenda o passo a passo. Essa palavra foi construída junto com os intercessores. Nós estamos estudando sobre o altar, sobre o que há em comum nos altares. No altar de Noé, altar de Jacó, altar de Elias, altar de Josué. Mas confesso que na sexta-feira passada, a revelação dessa palavra, a gente quase não consegue sair da sala, porque Deus trouxe algo tão profundo, que eu falei: Senhor, a gente começou a orar e quase vira uma vigília. A gente não conseguia levantar para sair da igreja. E esse barulho ficou na nossa cabeça todos esses dias. Não sai, porque uma vez que o Senhor fala, Ele gera sobre nós a responsabilidade a partir do entendimento, e nós compreendemos. Amém? A primeira coisa que nós precisamos compreender acerca de Israel era o momento em que Israel estava. Israel estava cocheando entre dois pensamentos, estava dividido. Poderíamos dizer que Israel estava morno. Ora, estava buscando Deus por acreditar que Deus era Deus, mas quando alguém oferecia uma outra oportunidade, uma outra coisa, mesmo que aquilo distanciasse eles de Deus, eles estavam se voltando a outros deuses. E chega num ponto que o profeta Elias vem e ele fala: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando você vai ouvir uma palavra na igreja e a palavra da internet vai causar dúvida acerca do que você ouviu na igreja? Se fosse para você ser ovelha de pastor de internet, Deus não tinha te dado uma igreja para congregar, Deus não tinha te dado irmãos, Deus não tinha te dado pastor. Mas o meu pastor não está pregando o que a internet prega, porque aquilo que a internet prega não serve para você agora. Não é para este tempo na sua vida, não é para esse momento que você está vivendo, porque Deus não vai fazer nenhum bebezinho sair correndo. E o pastor da internet não tem compromisso com a tua vida, ele não sabe das tuas dificuldades, ele não sabe do que você tem vencido, das guerras que você tem passado. Nenhum pastor que ama a sua ovelha vai dar para ele mais do que ele pode suportar. Nenhum pastor que ama a sua ovelha vai fazer como um pai, uma mãe responsável, que pega o filho que acabou de nascer e coloca ele para correr. E nós precisamos entender isso, porque muitas vezes ficar dando ouvidos a vozes está colocando em dúvida aquilo que Deus está falando com você aqui dentro. Deus está te preparando para um tempo aqui dentro, numa casa que está assim de promessa, e você faz parte dessas promessas. Então preste atenção aonde você está e como você está. Elias então, ele percebe que cochear entre dois pensamentos estava afastando a glória de Deus de sobre Israel. E a palavra do Senhor diz que havia muito tempo não existia chuva sobre Israel. E o cessar da chuva é a declaração de um céu fechado. Se está fechado para descer, também está fechado para subir. Se está fechado para que a glória desça, também está fechado para que a oração suba. E Israel não estava se apercebendo disso. O céu estava fechado. Agora eu te digo, como está o nosso céu? Como está o céu do Brasil? Como está o céu da nossa nação?
que até o Uruguai está escandalizado com a chuva preta que desceu lá, reflexo da atmosfera do nosso país? O que é que está acontecendo com a nossa nação? Será que os céus da nossa nação não estão fechados? Só que Elias percebeu isso. E a palavra do Senhor fala que então ele toma uma atitude. Por que ele toma uma atitude? Porque Elias era o profeta. Ele era a representação da autoridade espiritual máxima sobre a terra. E eu te digo, quem é a representação da autoridade máxima sobre a terra hoje? A autoridade espiritual, quem é? Quem? Diga: a igreja. Você é a igreja? Nós somos a igreja. E Elias, ele era a representação de autoridade espiritual, autoridade máxima espiritual sobre a terra. E ele decide tomar uma atitude, porque ele compreendia que aquilo que estava acontecendo tinha chegado no limite. Há 2 noites atrás, Deus me deu uma visão. E na visão que Deus me deu, estava acontecendo um tumulto na terra, que todo mundo gritava: ninguém sai, ninguém sai. Todo mundo dentro de casa, ninguém sai, se sair vai morrer. E eu olhava do outro lado, eu estava na casa da frente, eu olhava para o outro lado da rua, eu falava: mas os meus filhos estão do outro lado, eu preciso buscar. De repente eu olhava para cima e via uma fumaça preta subindo. Eu não sabia se subia ou se descia, mas era uma fumaça tão preta, que não tem com que se comparar o que era aquilo. E eu falava: meu Deus, o que é isso? Caiu um avião, o que foi que aconteceu? De repente vinha um vento e dissipava aquela fumaça, e no meio daquela fumaça que estava cheio de fogo, cada foco de fumaça virava um demônio. E aqueles demônios pulavam por cima das casas e iam fazendo uma grande arruaça, destruindo e aprisionando as pessoas dentro de casa. E eu olhava para os meus filhos e falava: vem correndo para cá, e puxava eles para o outro lado, mas Maria Helena não vinha, distraída. E eu tinha que sair do lugar seguro e correr pela rua para buscá-la. Mas aí eu falei: Senhor, por que daquela fumaça serem demônios? E o Senhor falou comigo: todo mundo está culpando o clima pelo cansaço, todo mundo está culpando o clima pelo desânimo, todo mundo está dizendo: está calor demais, olha o que está acontecendo. Nunca foi assim, de fato nunca foi. Gente, nós precisamos discernir. Mato Grosso está diferente, algo está além do calor. E aí o Senhor me dá uma visão como essa, que no meio da fumaça estava assim de demônios, atormentando e roubando a paz, aprisionando as pessoas dentro de casa. E eu vou ficar inerte a isso? Vou fazer de conta que não é comigo? É comigo, eu sou a igreja. É com você, você é a igreja. E nós não vamos reagir de acordo com o que o inferno está esperando. Em nome de Jesus. O inferno pode ter domínio sobre os que estão lá fora, mas sobre os que estão em Cristo Jesus há discernimento, há entendimento, há revelação, há posicionamento, há autoridade. O Senhor nos ergueu como sua igreja. Então ele, inconformado, ele no verso 30 diz: chegai-vos a mim. A primeira ação de Elias é chamar a responsabilidade para ele. Lembre, Jezabel estava procurando os profetas para matar. Mas ele fala assim: ó, chegai-vos a mim. Eu não quero saber se eu vou morrer, eu não quero saber o que vai acontecer depois. Agora o negócio é comigo. Agora é comigo. E ele reúne 400 profetas de Baal, 450 profetas do poste ídolo. Ele separa 2 novilhos e fala: agora nós vamos sacrificar. E o Deus que for Deus, esse vai responder com fogo. Não é com qualquer coisa, tem que ser com fogo. E aí ele dá o tempo necessário para que os profetas de Baal sacrifiquem o seu novilho, entregue a sua oferta. Passou do meio-dia, eles estão se autoflagelando, nada aconteceu. Elias fala: peraí, dá licença,
agora é minha vez, agora é comigo. E ele não começa sacrificando, ele começa erguendo um altar. Ele começa erguendo um altar no meio de um povo que não tinha mais temor ao Senhor. É muito difícil você erguer um altar quando as pessoas estão desprezando as coisas do Senhor. É muito difícil você ter fé para erguer um altar quando a tua família está zombando da tua vida espiritual. É muito difícil você erguer um altar quando os teus amigos do teu trabalho estão debochando porque você serve ao Senhor. Mas quando você tem firmeza em Deus e você decide erguer um altar, Deus começa a te justificar, Deus começa a te honrar, e Ele começa a estabelecer sobre a tua vida propósitos. Elias não estava erguendo um altar para se aparecer, mas ele entendia que o sacrifício não podia ser colocado em qualquer lugar. Tem um monte de gente se sacrificando sem levantar um altar. Tem um monte de gente entregando ofertas alçadas ao Senhor, sem erguer um altar. Mas o Espírito do Senhor está te convidando hoje a erguer um altar. E estudando sobre o altar de Elias, nós percebemos uma peculiaridade nesse altar. Ele junta 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel. Ele não sai pegando qualquer pedra e aleatório. Ele levanta 12 pedras. Por quê? Porque ali, aquele altar, a base para o sacrifício, precisava ser a representação de Israel. Quem precisava de cura? Israel. Quem precisava de libertação? Israel. E o sacrifício tinha que vir sobre quem? Sobre Israel. Mas dava para o sacrifício tocar todo Israel? Não. Então ele pega simbolicamente 12 pedras e ele organiza essas pedras de forma que o altar seja levantado representando Israel. E sabe o que me chama a atenção? É no verso 31, quando diz assim: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. O que Elias estava fazendo? Lembrando a promessa. Ele estava lembrando Deus da promessa que fez. O Senhor trocou o nome de Jacó, o Senhor mudou o nome deste homem e estabeleceu uma promessa sobre ele. E eu declaro que essa promessa é viva porque saiu da boca de um Deus vivo. Eu estou chamando esta promessa sobre nós porque saiu da boca do Senhor. Ele não estava dizendo: não estou levantando um altar para Jacó, eu estou levantando um altar para a promessa. Altar para a promessa. O que foi que Deus te prometeu? Mas bispa, Deus prometeu, mas olha como estão as pedras, estão em ruínas. Israel estava em ruína, mas a promessa não. Israel estava em ruínas, mas a promessa não. E você não pode deixar ficar equivalente a ruína do ambiente que você está passando por um momento com a promessa. Porque quando eu faço isso, eu desisto da promessa. Eu estou dizendo que o Deus que prometeu não é fiel para cumprir. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz que com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Foi no nome dele mesmo? No nome de quem? Tem como dar errado? Não, foi no nome do Senhor. Por que muitas vezes nós estamos abandonando o altar? Porque estamos construindo no nosso próprio nome. Estamos edificando porque queremos que o Senhor reconheça: olha como eu sou, olha como eu faço, olha as minhas ofertas. Não é sobre mim, é sobre Ele. Porque se nós levantamos, foi Ele. Se nós andamos, foi Ele. Ele nos sustentou, Ele nos pôs de pé. Não é sobre o que eu faço, é sobre o que Jesus já fez. E nenhuma das minhas ofertas já vai chegar aos pés daquilo que Ele fez. Então Ele ergue o altar em nome do Senhor.
E a palavra diz que depois ele fez um rego ao redor do altar. Ele cavou em redor do altar. O apóstolo já foi lá. Nós sabemos que o solo de Israel não é um solo macio, é um solo de pedras. Você imagina que cavar ao redor daquelas 12 pedras não foi algo tão simples. Mas a Bíblia fala que ele cavou ao redor. Quando fala ao redor, te dá o entendimento de algo quadrado ou redondo? Redondo. Guarda essa informação. E ele cava ao redor para semear 2 medidas de sementes. Essas 2 medidas de semente eram o equivalente a 12 litros de semente. Guarde essa palavra. Redondo, 12 medidas de semente, ou 12 litros. Então, armou a lenha, dividiu o novilho e pôs em pedaços sobre a lenha. Ele ajeita as pedras, ele reúne as tribos e ele coloca a lenha sobre as tribos. E todos nós já aprendemos que essa lenha significa a cruz de Jesus Cristo. Elias, ele estava trazendo de forma profética aquilo que podia restaurar Israel. Ele estava colocando sobre Israel a cruz de Jesus Cristo. Depois ele vem e deita o novilho sobre aquela lenha em pedaços, sangrando. E a palavra do Senhor diz que, não obstante a isso, ele encheu 4 cântaros de água. E é muito interessante porque a gente pensa que ele derramou essa água aleatório. A palavra fala que ele derramou essa água sobre o novilho, de forma que essa água molhou o novilho e também a lenha. E o que aconteceu nesse processo? A água que foi escorrendo do novilho junto com o sangue foi parar ali naquele círculo que ele fez ao redor do altar. A água junto com aquele sangue foi lavando as sementes que foram semeadas ao redor daquele altar. Quando a gente olha o sacrifício de Jesus, a palavra do Senhor diz que dele saiu água e sangue. A água que purifica e o sangue que estabelece uma nova aliança. Elias estava num ato profético se movendo, sarando as sementes que iriam germinar desde aquele tempo, fazendo com que água e sangue fosse derramado sobre aquelas sementes, de forma a purificá-las. Aí a palavra do Senhor diz: não foi um cântaro, foram 4. Por que 4, bispa? Porque 4 é a representação do Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus é pregado por intermédio do quê? Diga comigo, do Evangelho. Ele é ministrado, ele é ensinado para as pessoas, ele é revelado através do Evangelho. E a palavra do Senhor fala que esses 4 cântaros cheios de água estavam sendo derramados sobre aquela oferta. E a palavra também diz que fez isso uma vez, que fez isso 2 vezes e que fez isso 3 vezes. Fez isso em nome do Pai, fez isso em nome do Filho e fez isso em nome do Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus. A palavra fala que essa água correu e encheu todo aquele ciclo, todo aquele rego. Aquela água que desceu daquele altar veio purificar as sementes, veio purificar a aliança. E o sangue veio estabelecer a aliança. Gente, isso é tão forte. No verso 36 a palavra diz: no devido tempo, para se apresentar as ofertas de manjares,
Aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel. Ele não disse de Jacó, porque ele estava falando, um dia o Senhor mudou o nome desse homem e vai permanecer mudado. Israel está parecendo Jacó, mas eu declaro que é Israel. Israel está parecendo Jacó, todo atrapalhado, só fugindo, mas é Israel de Deus. Fique hoje sabido que tu és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. O que o Senhor está falando para nós através da oração de Elias? Primeiro, não abrir mão da promessa. Segundo, ele está falando, você não pode ter dúvida de quem você é. Quem você é. Por que as coisas estão acontecendo e a gente está assim aéreo, parecendo que não é com a gente, é com a gente. É sobre nós. Sabe o que nós estamos esquecendo? Falam mal dessa igreja, não estão falando mal da placa nem das paredes, estão falando mal de você. Se alguém sair desta igreja dizendo, eu entrei e saí, ninguém me viu, está falando que você foi incompetente para recebê-lo. Não está falando nem de mim nem do apóstolo. E a gente está achando que isso se resume à placa da igreja. Entrei na igreja e saí enfermo, igreja sem poder. Entrei na igreja e saí endemoniado. Do mesmo jeito que entrei e saí, não aconteceu nada comigo. Está falando da igreja não, está falando de você. Porque você é a autoridade maior que o Senhor estabeleceu sobre a terra nesse tempo. O que está faltando, bispa? Erguer o altar. Erguer o altar com um propósito. Erguer um altar na sua família. Bispa, mas isso vai ser uma macumba gospel. Não. Por causa de palavras de internet, a igreja deixou de fazer muita coisa. Atos proféticos sempre existiram e precisam voltar a acontecer. Atos proféticos. Construir um altar, colocar uma pedra lá, o nome de cada um da sua família. Esse é fulano, esse é Beltrano, esse é Cicrano, esse é aquele, esse é não sei quem. Coloquei as pedras, Senhor, em nome de Jesus, deita óleo e deita azeite aqui. Deita o teu sangue sobre a minha família. Porque eu não aceito que eles morram sem salvação. Eu não aceito que eles partam dessa vida sem conhecer ao Senhor. Eu não aceito que eles vão sem ouvir a tua verdade, sem viver a tua promessa. Eu não aceito, o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida. Mas a gente está como se não fosse com a gente fica esperando o dia de amanhã chegar para ver o que vai dar. Um dia para o diabo é muito tempo. Eu costumo dizer lá em casa que 1 hora para o diabo ele faz o estrago de 100 anos. 1 hora para o diabo ele faz um estrago de 100 anos. E a gente está achando que tem um amanhã para resolver. Nós não temos, é agora. Elias ele sai do seu ambiente. E ele vai ao encontro dos reis, chamar para um desafio. O que chama a atenção, a palavra do Senhor diz, no verso 38, então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Por que o Senhor recebeu a oferta? Porque Elias estava apresentando ao Senhor o estado real de Israel. Um altar que precisava ser reerguido. Mas ele também estava apresentando o povo que seria levantado. Quando Elias planta as 12 litros de semente ao redor daquele altar, quem é que planta em tempo de sequidão? Quem é que planta em tempo sem chuva? Você não plantaria, eu não plantaria. Mas Elias pega 12 litros de semente e planta ali ao redor. Ele estava dizendo, vai frutificar. Vai frutificar ao redor do sacrifício, ao redor do nome de Jesus, que ele nem sabia que viria, ao redor do holocausto do Deus vivo. Vai frutificar, vai frutificar.
Deus olha para Elias e fala: eu tenho que receber essa oferta, porque essa oferta fala do hoje, mas essa oferta também fala da minha vontade para amanhã. Essa oferta está falando do agora, mas essa oferta também está falando da minha promessa para amanhã. Não se tratava de sementes quaisquer. Tinha uma semente lá plantada, uma semente contaminada, mas quando o sangue do novilho com a água vão sobre aquelas sementes, então ali o Senhor estava dizendo: um dia o sangue do meu filho vai purificar. E aqueles que antes não tinham valor, estavam condenados pela sua idolatria, feitiçaria e seus pecados, um dia desta mesma terra vai se levantar 12 homens valentes que vão me conhecer e que não vão negociar a minha palavra, que pelo evangelho deitarão águas sobre ofertas, sobre sacrifícios e transformarão outras sementes. Eu estou declarando: vai cair fogo do céu, vai consumir o holocausto. A cruz é plano de Deus, foi plano de Deus e foi recebida. E as pedras, o Senhor está hoje tomando para si e edificando uma morada. Espírito Santo, Espírito Santo, a palavra é muito detalhista. 12 litros de semente estava relacionado aos 12 apóstolos. Ele estava apresentando 12 pedras para Israel, mas ele estava apresentando sementes para os apóstolos. Pedras fala de obras, mas semente fala de fruto. Pedras fala de obras, do que tem que ser construído, mas semente fala de algo que vai ser regado, e quem dá o crescimento é o Senhor. Semente fala daquilo que o Senhor faz crescer. Semente fala de algo que é impossível de se destruir. Olha para o Pantanal, consumido pelo fogo, mas eu declaro: daqui a 3 meses vai estar todo verdinho novamente, lindo de se ver, com novos animais nascendo, e nenhuma árvore vai entrar em extinção. Nenhuma árvore vai ficar sem ser encontrada, porque Deus vai fazer renovar aquele lugar, porque Deus tem compromisso com a semente. Você é fruto das sementes que um dia foram plantadas profeticamente. A palavra do Senhor diz que as pedras, a terra, o fogo caiu, consumiu tudo e ainda lambeu. Na sua versão está escrito lambeu também? Quem tem outra versão aí? Primeiro Reis, capítulo 18, no verso 38. As várias versões que eu pego está escrito lambeu. Tem alguma outra versão? Secou. Lambeu ou secou? Tá. Agora vamos entender aqui. Dentro da versão do lambeu, quando alguém lambe alguma coisa, lambe com qual parte do corpo? Com a língua. Aí você olha o Senhor Deus recebendo o sacrifício. Você percebe que caiu fogo do céu. E ao cair fogo do céu, lambeu tudo ao redor. Em Atos, no capítulo 2, a palavra do Senhor diz que veio línguas como fogo, e batizou a todos que estavam. Pensou? Veio línguas como de fogo
e batizou a todos que estavam na casa. E todos, no verso 39, caiu com o rosto em terra, dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Hoje, nós precisamos compreender onde nós estamos. Ministério Ágape Nova Aliança é você, e está debaixo de uma promessa. Talvez aos olhos de muitos esteja se parecendo Jacó, mas é Israel. E Deus não mudou a palavra dele, porque algumas coisas não estão saindo do jeito como nós gostaríamos. Deus está nos dando hoje a oportunidade de edificarmos um altar. E hoje, quando eu subi no altar, que eu olhei para a igreja, eu falei: meu Deus, a intercessão quase toda está aqui. Deus falou assim: entenda o sinal. E eu entendi o sinal. E hoje nós vamos construir um altar. Nós vamos construir o altar da Ágape. Aleluia. De forma profética.